Minha saudação a todos os ilustres vereadores e vereadoras, a todos aqueles que se fazem presente no distinto plenário desta casa, bem como a comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, por meios virtuais e meios de comunicação. Meu bom dia ao nosso secretário e, nesse momento, eu passo a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, passo a leitura da ata da sessão ordinária 4060, do dia 14 de março de 23. Aos 14 dias do mês de março do ano de 2023, às 10 horas, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de São Gabriel, Estado do Rio Grande do Sul, reuniram-se em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Moisés Silveira Marques, secretariado pelo vereador Marlon Mendes Maciel, estando presentes os vereadores Antônio Pedro de Brito Bertazzo, Carlos Alberto Macorlanes, Claudiomiro Borges da Silveira, Elson Hamilton da Silva Teixeira, Írio Trindade Rodrigues, Janaína França de Quadros, José João da Silva Barcelos, Luiz Fernando Lopes dos Santos, Maria Luísa Bica Bragança Ferreira, Rodrigo Cardoso Machado e Wagner Aloy Rodrigues. Ausentes os vereadores Eric Ranieri Silva Moreira e Cildo Joselito Machado Cabreira. Havendo número regimental, o vereador-presidente deu início à sessão plenária e convidou o senhor secretário para fazer a leitura das atas das sessões ordinárias 4.058 e 4.059, dos dias 7 e 9 de março do corrente, respectivamente, que foram aprovadas sem ressalvas. Não houve correspondências recebidas. A seguir, passou-se para a ordem do dia. Não houve projetos em pauta. Os trabalhos dos senhores vereadores foram aprovados em bloco. No pequeno expediente, usaram da palavra os seguintes vereadores: Írio Trindade, Anaína França, José João Barcelos, Luiz Fernando Lopes, Maria Luísa Bragança e Moisés Marques. No espaço destinado às explicações pessoais, o vereador Antônio Bertazzo usou da palavra. Nada mais havendo a ser tratado, o vereador-presidente deu por encerrada a sessão ordinária e, para constar, o servidor Sandro Cavalheiro, escriturário, digitou a presente ata, que foi lida e aprovada pelo plenário. O inteiro teor da sessão ordinária foi gravado e os arquivos de áudios e vídeos correspondentes passam a integrar o acervo documental desta Casa Legislativa. Era esta a ata 4060, senhor presidente. Muito bem. Então, nesse momento, coloco em apreciação e votação a nossa ata da sessão ordinária realizada no dia 14 de março de 2023. Em apreciação, votação, quem estiver conforme permaneça como estão e os contrários que se manifeste. Aprovada a nossa ata da sessão ordinária realizada no dia 14 de março de 2023. Alguma correspondência, secretário? Nenhuma correspondência recebida, senhor presidente. Muito bem. Então, temos os trabalhos dos vereadores. Senhor presidente, na ordem do dia, justificativa de ausência do vereador Cildo Cabreira, voto de pesar do vereador Eric Ranieri Moreira, justificativa de ausência do vereador Marlon Maciel, vereadora Janaína França de Quadras e vereador Wagner Aloy. Da mesma forma, o voto de louvor da mesa diretora e um requerimento do vereador Antônio Pedro de Brito Bertazzo. Muito bem, podemos votar em bloco, né? Da minha parte, sim, presidente. Todos os vereadores conformes. Então, aprovado. O senhor leu o projeto que está cumprindo a primeira Perdão, pauta. presidente. No expediente, o projeto de lei 019 de 2023, que veda a nomeação pela administração pública direta e indireta do município de São Gabriel de pessoas condenadas pela Lei Federal 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Projeto de lei de autoria da vereadora Janaína França de Quadros, primeira leitura. Muito bem. Obrigado, secretário. Então, abrindo espaço para as manifestações dos senhores vereadores. Hoje nós iniciamos pela ordem invertida aqui. Primeiro, o vereador Wagner Aloy não está. Então, o vereador Cildo Joselito Machado Cabreira. Bom dia, presidente. Bom dia, senhoras vereadoras, vereadores, comunidade que nos assiste, nossa distinta assistência. Hoje, rapidamente, presidente, quero falar sobre a ida a Porto Alegre no início da semana, mais precisamente na segunda e terça,
onde fui buscar informações relativas a alguns assuntos que, no meu entender, precisam ter atenção. Um deles é a Lei Paulo Gustavo, que é uma lei federal do ano passado, já que estava com problemas para ser efetivada, de fato, e essa lei ela beneficia a cultura e beneficia também a projetos audiovisuais e projetos relacionados a cinema, então, e arte e cinema. Então, fomos em Porto Alegre, fomos na Cinemateca Capitólio, fomos muito bem recebidos pela coordenadora de áudio, de cinema e áudio do município de Porto Alegre, a senhora Daniela Mazzilli, onde ela, com toda a propriedade, já que é ela que faz todo esse processo na cidade de Porto Alegre, com a sua vasta experiência, nos esmiuçou tudo o que é necessário para que a lei venha a ser realmente colocada em prática dentro dos estados e dos municípios. São Gabriel, para Vossas Excelências terem uma ideia, receberá um valor de 589 mil, se eu não me engano, não estou aqui com o número, mas em torno disso aí, em torno de 580 mil receberá para esses projetos ligados às artes. Imediatamente, também já procurei falar com o secretário Lucas, que também está bem a par do projeto, da lei, que a lei agora ela sai a portaria até o final de março, e a partir daí os municípios, é tudo muito rápido, porque tem que ser executado no ano de 2023. Então, os municípios, a partir da portaria, eles terão lá em torno de 60 dias para encaminhar os planos de trabalho, definirem as entidades que vão receber os recursos. Então, é muito importante que a gente esteja atento, aqui esse poder, auxiliando o Poder Executivo, esteja atento a essas questões, para que não venham voltar recursos que estão destinados para os municípios, voltar ao governo federal por falta de planejamento, por falta de projetos. Então, imediatamente, após a volta, após o meu retorno, conversei com o secretário Lucas, que, ainda bem, está muito bem informado a respeito da lei, inclusive já fez algumas reuniões, e eu, como presidente da Escola do Legislativo, me coloquei à disposição, presidente Moisés, para que aqui, e foi um dos objetivos da viagem, para que aqui nesse plenário a gente possa fazer algum curso ou oficina para as entidades, aos moldes do que foi feito em relação às emendas impositivas, onde a Escola do Legislativo fez aqui o curso para que as entidades pudessem, então, ter a capacitação para saber como fazer para ali se candidatar a receber os recursos. Então, da mesma forma, estamos vendo as parcerias para trazer alguém aqui em São Gabriel, através de uma parceria, que possa, então, fazer aí uma oficina ou um curso para as entidades, para informar, para capacitar as entidades para receber esses recursos. Então, essa é a notícia que eu tenho. Também visitei a Escola de Governo do município de Porto Alegre, fui recebido pelo coordenador, o Leonardo, e pela coordenadora adjunta, Miriam Schmidt, onde me mostraram toda a estrutura da Escola de Governo de Porto Alegre, tudo o que ela proporciona para os servidores e as possibilidades de parceria com a Escola do Legislativo de São Gabriel. Vou entrar com a indicação, senhores vereadores, senhoras vereadoras, para que o município de São Gabriel, a prefeitura, o executivo de São Gabriel, também crie aqui, no executivo, uma escola de governo, presidente, para, então, capacitar os seus servidores, inclusive com essa capacitação, gerando ali, e claro que isso aí tem que ser regulamentado também, gerando ali cursos para que os funcionários capacitados possam ter ascensão na carreira. Isso aí eu acho que é uma coisa muito bacana, muito legal, que eu vi que tem no município de Porto Alegre, através da Escola de Governo.
Então, entraríamos com essa indicação, conversarei também pessoalmente com o prefeito Lucas, para que São Gabriel também tenha no seu executivo uma escola de governo para capacitar os seus servidores. Era isso aí, presidente, obrigado pela atenção. Muito bem, nosso sempre presidente vereador Cildo, parabéns pela sua fala, sua iniciativa. Da parte desta mesa diretiva, quero sempre estar à disposição do nobre colega, principalmente em todos adventos e função social da Escola Legislativa. Quero dizer ao senhor, né, que o senhor tem todo o meu apoio, né, e acho sempre de suma importância, e fico feliz que a Escola Legislativa, e que me perdoe até o baixo carão da palavra, está em pleno vapor. Tá? Então, não é uma escola que está só no nome. Né? Ela tem de direito e de fato e com efetivação nos seus atos, e isso eu fico muito feliz e parabenizo Vossa Excelência. Vereador Rodrigo. Vereador Marlon. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, minha saudação quem nos acompanha no plenário TV Câmara, da mesma forma. Eu até nem iria manifestar na sessão de hoje, mas para não deixar o assunto esfriar, eu vou fazer uma rápida manifestação com relação ao acontecimento do dia de ontem. E todos os senhores sabem, né, o quanto eu sou partidário. Então, eu vinha acompanhando já há algumas semanas, né, e a minha avó tinha um ditado que eu sempre levo adiante, que o calado sempre vence, né? Então, eu ficava observando muitas vezes, até mesmo nesta casa, né, algumas ironias, alguns deboches velados, né, com relação a um andamento que estava se encaminhando de uma possível federação do meu partido, o PP, com União Brasil, que hoje está afiliado ao administrador do município. Então, existia, né, e aqui me permita, a vereadora Jana, usar essa expressão, que até os urubus nem merecem essa comparação, mas existiam os urubus na volta, né, permeando o vereador Moisés o tempo inteiro, torcendo, né, de que houvesse essa federação, mesmo não sendo dos seus partidos, mas existia um interesse para ver como iria ser esse entendimento. E graças ao meu bom Deus e ao meu partido, vereador Cildo, presidente Ciro Nogueira, mais uma vez me livro de más companhias. Então, ontem, o meu partido progressista anunciou que está longe de fazer uma federação com a União Brasil, e isso me deixa tranquilo, convicto naquilo que eu acredito. E ontem eu ouvia atentamente, meu caro vereador Cacaio, na Rádio Guaíba, programa Esfera Pública, o presidente Celso Bernardi, presidente estadual do meu partido, citando São Gabriel, onde dizia que em São Gabriel existia profundas divergências entre os nossos partidos, o que era um entrave para a federação no Rio Grande do Sul. Isso mostra o respaldo que nós temos na executiva do Estado. Então, me permite, vereadora Jana, mais uma vez, essa comparação absurda com os pobres dos urubus. Os urubus que ficam dizendo, olha, toma cuidado com este ou aquele que vai ser filiado por Porto Alegre. Isso não existe no Partido Progressista, que o PP não é partido de balcão, que um bota uma malinha embaixo do braço, chega em Porto Alegre e volta de dono do partido. Então, faço questão de usar essa tribuna para deixar claro, para deixar registrado essa questão partidária, para que fiquem tranquilos aqueles que estavam torcendo, uns meus amigos brincando, mas outros eu sei que de forma muito maldosa, né, que fiquem lamentando porque isso não vai acontecer, e essa aproximação não se dará, porque nós temos caminhos diferentes, cada um faz as suas escolhas, e eu mais ainda estou convicto de que estou no partido certo, de que estou com o respaldo do meu partido no Rio Grande do Sul, e ontem falava com amigos deputados, né, sobre essa questão, e ainda nós brincávamos com relação a todos esses acontecimentos e esses andamentos, vereador Cildo, partidários. Sei que Vossa Excelência também tem posições muito firmes
firmes em relação ao seu partido, e eu da mesma forma. Então, ver ontem o presidente do meu partido no Estado, vereadora Malu, falando não para Porto Alegre, falando ao Rio Grande, a importância do PP para o diretório estadual, nessas negociações da federação, como um entrave para não nos aproximarmos daqueles que nós fizemos oposição, isso me dá o respaldo e a tranquilidade de saber que estou no caminho certo. Senhor presidente, era o que eu tinha que deixar registrado e era o que eu tinha que manifestar. Muito bem, encerrada a fala, então, do vereador Marlo. Próxima vereadora, Maria Luísa Bica Bragança Ferreira, vereadora do Patriota. Bom dia, presidente, vereadora Jana, demais vereadores, comunidade aqui presente, quem nos assiste nas redes sociais, que depois vai nos ouvir através das ondas da rádio. Eu trago hoje uma informação importante, presidente. Ontem, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, por meio da Defesa Civil Nacional, autorizou o repasse de mais de 9,5 milhões para cidades atingidas pela estiagem. E eu estava conferindo essa listagem desses repasses, e São Gabriel se inclui, recebendo R$ 197 mil para aquisição de cestas básicas para famílias quilombolas, famílias assentadas, famílias de pequenos agricultores do interior do município que sofreram inúmeros prejuízos com a estiagem. Então, a minha fala hoje, presidente Moisés e demais vereadores, é no sentido de que esses recursos sejam urgentemente, assim que caírem nas contas do município, que eu imagino que já tenham sido creditados, que sejam aplicados com a devida responsabilidade nesse sentido, para aquisição das cestas básicas, para auxiliar essas famílias de produtores rurais que perderam muito com a estiagem e estão enfrentando inúmeras dificuldades. Uma visita recente que fiz à Secretaria Municipal de Assistência Social, infelizmente me deparei com a situação de que não havia alimentação para a distribuição das famílias, de que a questão orçamentária, daquela questão de colocar o orçamento de 2023 em prática, a burocracia, o período de fazer requisições, empenhos, enfim, o fornecimento dessa alimentação estava em atraso. Isso é motivo de grande preocupação, porque quem está com fome não espera. Então, a gente solicita que esses recursos sejam alocados naquilo que é necessário para que as pessoas sejam atendidas e tenham, vereadora Jana, pelo menos minimizado, o seu sofrimento, das suas perdas financeiras, enfim, com relação à estiagem. Então, essa é uma notícia boa, esses valores chegam aos cofres do município para que sejam comprados, como eu disse, kits de alimentação, cesta básica, às famílias de pequenos agricultores, as pessoas do interior do município que enfrentam dificuldades. Logicamente que, quando a gente fala em assistência social, é preciso que haja um esforço enorme do município no sentido de auxiliar todas as famílias, não só as do interior do município, como as da zona urbana. E esperamos que isso seja feito e muito bem feito, porque as pessoas precisam e os recursos chegam para isso. A minha fala no dia de hoje seria com relação a isso, presidente. Muito obrigada. O vereador Elson pediu uma parte. Pois não, vereador. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras. Obrigado pela parte, vereadora Malu. Só uma dúvida. Esse recurso é somente para cestas básicas, para o pessoal que foi atingido aí pela estiagem e outros problemas, ou também pode ser destinado para aquisição de reservatórios, de caixas d'água, vereadora? Vereador Elson, na notícia vinculada pelo Ministério, diz que é a aquisição de kits de alimentação e cestas básicas. Eu presumo que deva existir um outro recurso que vai chegar aos cofres públicos com relação aos reservatórios, aos postos artesianos, a essa necessidade da gente investir nisso, do município investir nisso. Já que Vossa Excelência falou sobre o assunto, é importante que a gente tenha essa visão ampliada da situação das secas, porque não vai ser o último ano que nós enfrentaremos a estiagem. Outras, infelizmente, virão pela frente, outros períodos difíceis virão pela frente. E é importante que o poder público se preocupe em estancar o problema, que é a questão de alimentação dessas famílias que enfrentaram esses problemas, mas também estancar um problema bem maior, que é com relação à falta de água e a aquisição de maquinários para postos artesianos,
artesianos, para microaçudes, para reservatórios, enfim. Nesta notícia específica que eu trago hoje, acredito que sejam recursos específicos para alimentação e cesta básica e que deve haver, certamente, espero que sim, um outro recurso, né, de um aporte, com certeza, bem maior para que sejam feitos esses investimentos na questão dos reservatórios, vereador. Espero ter esclarecido. Obrigado, vereadora Malu. Concluindo o raciocínio, fico surpreso, vereadora, quando Vossa Excelência diz que esteve na assistência social e que lá não encontrou nada de alimentação. É profundamente lamentável a comunidade gabrielense da cidade, do interior, do bairro, da vila, do centro, porque várias empresas são divulgadas em páginas oficiais, fazendo doações de 200, 300, 400 cestas básicas. Estas cestas não pertencem ao orçamento do município, são parcerias de empresas. E no momento que a vereadora disse que não encontrou nada de alimentação, é lamentável. Até, inclusive, vereador Elson, para complementar a sua informação, no dia que eu estive na assistência, me foi dito que no outro dia chegaria alimentação adquirida pelo município e que alguns casos pontuais e mais urgentes estavam sendo atendidos através justamente dessas doações de empresas, de ações sociais, que algumas empresas fazem e entregam para a secretaria. E que já tinha acabado esse aporte dessas doações e que estaria chegando a alimentação, né? Segundo informações que eu tive, já chegou essa alimentação, as mercadorias já foram entregues pelo fornecedor e já se está retomando o trabalho do plantão social da assistência. Esperamos que realmente isso se efetive, né, vereador, e que somado a isso seja feito todo esse esforço do governo municipal para usar esses recursos que estão chegando do governo federal para atender também a população do interior do município que tanto precisa. Obrigada. Próximo vereador, vereador Luiz Fernando Lopes dos Santos. Vereador Kiko. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Tomara, vereadora Malu, que essas cestas básicas cheguem até as pessoas que mais precisam, porque essas cestas básicas aí não é fácil. Ontem eu estive lá na região do Cerrito, lá fiz uma reunião lá com o pessoal Cerrito, Rincão dos Ambrósio, lá do Pavão. Aí fizemos uma reunião, tinha umas 60 pessoas lá, almocemos por lá. E aí as pessoas me reclamaram, o seu Vilmar França lá me reclamou daquela estrada do assentamento lá, que dá acesso ao assentamento, que não tem condições de andar ali. E hoje eu estive ali no secretário, falei com o secretário e ele está encaminhando uma patroa, vai arrumar aquela estrada. Seu Vilmar, fique tranquilo que o secretário vai arrumar, porque o maquinário está lá naquela região, das patrolas, tem uma patrola lá e ele vai deslocar outra patrola e caçamba para arrumar aquele trecho de estrada ali. Que isso aí faz horas que foi pedido, que a gente pediu aqui, mas agora o secretário ficou no compromisso de ajeitar aquela estrada ali. É uma estrada que o pessoal vai colher agora, até o pessoal do assentamento ali, tinha pessoal do assentamento também lá, então eles vão ajeitar aquela estrada ali. Outro assunto também, os ônibus não dá para falar porque está muito complicado. O trator, o pessoal está pedindo trator lá, não tem trator lá. Falei com o secretário também. Vai mandar o trator. Agora, em seguida, o trator está por lá para fazer pastagem, o pessoal está precisando. Uma parte, vereador. Pois não, vereador Elson. Obrigado, vereador Kiko. Isso não é novidade. Eu não conheço, não tenho conhecimento de alguma localidade do interior do município que esteja disponível a tão falada e famosa patrulha agrícola. Cerro do Ouro não tem, Pontas do Salso não tem, Cantagalo não tem, então tomara que seja reativada a tão sonhada e necessária para o homem do campo a patrulha agrícola. Obrigado, vereador Elson. O secretário ali me falou, os tratores estão uma sucata, tem bastante trator sucateado e não é fácil. Pega ficar velho, que esse trator ali não tem condições, então ele está ajeitando. Ele disse que vai mandar esse trator para lá, e o tal disco lá, que o pessoal me reclamou, que o disco é muito pequeno e está estragado, ele vai ver se manda um disco maior, uma grade maior lá. Isso aí que ele me relatou. Também passei na escola Nônia ali, estive falando com a diretora lá, também tem um problema ali, os ônibus não conseguem entrar para o colégio ali, para largar os alunos.
Falei com o secretário, ele vai ajeitar aquilo ali também. A diretora lá que fique tranquila, que agora ele já vai ajeitar, eu acho que essa semana lá. Porque o maquinário está por lá, está tudo por lá as máquinas. Estão patrolando aquela estrada do Cerrito, está ficando bom ali. Então, as coisas boas a gente tem que falar, né? E tem que pedir o que está errado, o que o pessoal pede, a gente tem que pedir. Tem que pedir, é o nosso serviço, é o nosso trabalho aqui. Também, a Escola Nona, ali está, falei com as professoras lá, com as diretoras, pediram também, já falei na secretaria ali, para roçar o colégio, lá tem uma parte ali que está muito suja. E está aparecendo cobra lá, então tem que fazer um serviço ali, roçar. Porque a sujeira está muito alta e está perto ali do colégio. Ali. Pois não, vereador JJ. Vereador Kiko, só para colaborar com o senhor, essa questão das máquinas para fazer a patrulha agrícola que o senhor estava comentando, eu tinha falado com o secretário alguns dias atrás, ele disse que estava preparando as máquinas para poder mandar para o interior, né? Porque a partir de agora é que começa a época de fazer pastagem, e ele estava preparando as máquinas para mandar todas em boas condições. E também agradecer o secretário por ele estar se dispondo a atender essas demandas, né, vereador? Porque o município é muito grande, a gente tem que, muitas vezes, entender a dificuldade que ele tem. Mas vamos seguir cobrando sempre, né? Que o homem do campo tem que ser bem atendido. Só para colaborar com o senhor. Obrigado, vereador JJ. Também no posto de saúde, ali o pessoal está pedindo ali, posto de saúde ali é o seguinte, todas as quintas vai a equipe lá. O médico não está indo, faz horas que não está indo o médico. Até peço para o Beca, para o nosso vereador, sempre vereador Beca, que dê uma falada com a secretária, que eu não pude ir lá, o tempo é meio curto para... Vereador Írio. Vereador Kiko, eu vou interferir um pouquinho sobre os médicos, que eu fui buscar informação. Tem muitos médicos que passaram na residência e foram embora de São Gabriel. E o Ministério da Saúde ainda não endereçou outros médicos para suprir essa falta. Já foi pedido através da Secretaria da Saúde, eles estão pedindo dioturnamente. Inclusive, no faxinal, o médico não está indo, porque não tem o médico, o que tinha lá passou e foi embora. Aqui no Zona Oeste também, mas estão fazendo um rodízio de médicos dentro da saúde, ali, para poder suprir essas faltas de médico. Vai ser dificultoso uns dias até o Ministério deliberar outros médicos que venham atender essas demandas aí, mas o povo fique ciente que a gente, como vereador, está em cima cobrando, e a secretária já me repassou essa informação, inclusive a Analice também, que é a responsável, me repassou essa informação. Essa informação que eu tenho é de ontem à tarde, que eu tive reunido com ela. Muito obrigado. Obrigado, vereador Írio. Mas a dona Juricelo lá que me passou, que o médico não está indo, deve ser o mesmo do faxinal, o mesmo que faça a volta aí. Mas vai ser solucionado o problema. Também o problema da... Bom, essa aí é velha, até nem queria falar, mas vou falar. Da tal caixa d'água lá, que faz 3 anos que está furada e vazando a água. Agora não dá para mexer, nem mexo agora, deixo para mexer no inverno. Porque caixa d'água, 3 anos, furada. Também ali tive lá na Secretaria de Obras, agora ali tem um esgoto. Quem desce ali passa os apartamentos descendo para São Cristóvão. Ali, a parada de ônibus não dá para parar. Tá um manancialzinho ali, eu acho que tem um esgoto vazando e está molhado ali, está cano furado. Aí eu falei com o pessoal ali também, eles vão resolver isso aí. O seu Hermínio Munhoz lá também, mandar um abraço para ele lá, que está sempre escutando a Câmara aí. Também nós reclamou do trator, vai ser solucionado, meu amigo Hermínio. Era isso aí, senhor presidente, senhores vereadores. Questão de ordem, presidente. Eu peço licença para me ausentar do plenário, que eu tenho uma reunião online com o assessor do secretário de Segurança Pública do Estado. Obrigada. Muito bem. Vereador JJ. Bom dia, presidente Moisés. Bom dia, vereadora Jana, vereadora Malu, demais colegas vereadores, pessoas que nos assistem e que vão nos ouvir mais tarde. Presidente Moisés, hoje eu só quero falar alguma coisa sobre a Secretaria de Obras, que foi me passado ontem, que está indo para a licitação
a conclusão do Mais Infra, do lote 1 e o lote 6, aonde vai ser contemplada as ruas Miguel Santana, Acioli de Souza Nunes, Eugênio Succhi, Rua 11, paralela à RS ali, a Arquimedes Gonçalves, e do lote 6, a Antônio Mercado, prolongamento, Alfredo Porciúncula, Clarestino Bento, travessa da Rua Alfredo Bento Pereira, Alfredo Gomes Gonçalves, Virgílio Silva e Tobias Marques. Então, isso nos traz uma alegria que as obras estão andando, não estão paradas. Tem alguns problemas de obras que as empresas acabam deixando, ficam 15, 20 dias sem voltar ao maquinário, e isso até eu sugeria à mesa que convidasse o secretário de obras para que viesse esclarecer para a gente, porque as pessoas perguntam, as máquinas foram embora, não voltaram, deixaram tudo aberto. E questões também de pedido de providência, que muitas vezes eu vejo colegas pedindo e aí não são atendidos. Era muito melhor se a gente pudesse, não sei como é que é os caminhos, para que convidasse o secretário para que ele viesse aqui explicar isso para a gente. Não sei se é possível. Eu deixo a dispor da mesa. O senhor encaminhe um ofício, um requerimento oficial. Para deixar claro essas coisas, né, presidente? O senhor está requerendo? Requerendo, já? Isso, Bom, isso. Então, eu vou pedir que seja encaminhado. Convidado, né? Tá. Pode ser, né? Então, eu coloco em votação, né, levo em apreciação do plenário o requerimento do vereador JJ. E também uma outra questão que nos alegra, que também o projeto está pronto, está indo para licitação, as 2 casas de acolhimento que vai ser no espaço do patronato. Então, é algumas coisas boas que está sendo planejado e a gente gostaria de ouvir da voz do secretário, né? Para ter a certeza, como você diz, né? Porque falar assim é fácil, eu queria ouvir da voz dele, se fosse possível. E eu acho que ele não vai se negar a vir, né? Convite, né? Convite. Não é convocação, eu acho, né? Não sei como é que funciona, né? Para mim seria um convite. É um convite requerido pelo senhor, o plenário aprovou. Tá? Com tema específico, vereador. Questão de obras, né? Muito bem. Acolhido, vereador. Pois não, vereador Elcio? Obrigado. Obrigado pela parte, vereador JJ. Que bom, né? Isso é muito bom, o secretário Renato vir aqui, com certeza, trazer informações boas, ruins e mais ou menos para nós. Quando o colega se refere, vereador JJ, de que tem colegas que fazem pedidos de providência, eu, juntamente talvez o vereador Ranieri, tem mais 1 ou 2, somos os vereadores que mais, desde o início do mandato, colocamos no papel, protocolamos pedidos de providência. Quando o senhor se refere à Secretaria de Obras, tenho certeza que parte dessa referência é endereçada a este vereador, pela questão das bocas de lobo. Só tenho a dizer ao nobre colega que eu seguirei e irei sempre estar apresentando pedidos de providência. Por quê? Porque eu sou um dos 15 representantes da nossa comunidade. Sempre que alguém de algum bairro, vila, interior, necessitar de algum trabalho do Poder Executivo, de alguma secretaria competente, eu vou estar apresentando e continuarei apresentando pedidos de providência nesta casa, vereador. Muito obrigado. Vereador Elcio, eu não me referi nada ao senhor. Eu me referi no geral, porque a gente não quer prejudicar ninguém, a gente quer ajudar e quer que o secretário esclareça para a gente. Não referi nada ao seu nome. Obrigado, presidente.
Quero lembrar a todos que eu não fiz uso da palavra no momento, tá? Então, vou chamar todos os vereadores e aí eu vou pedir depois ao nosso vice que assuma a mesa para mim me manifestar. Vereadora Jana. Bom dia, presidente, demais colegas, comunidade. Me manifesto sobre o projeto de lei que eu protocolei hoje na casa, projeto de lei que veda a nomeação pela administração pública no município de pessoas condenadas pela Lei Federal 9.605, de fevereiro de 98. O que é a Lei 9.605? É a Lei de Crimes Ambientais. É a lei federal existente que ampara, né, os direitos ambientais, os direitos animais que imbuídos nessa lei. Consta na nossa Constituição Federal. E qual é o sentido do projeto? O sentido de inibir essas práticas de maus-tratos aqui no município de São Gabriel, dar uma amenizada, que as pessoas pensem duas vezes antes de cometer esses crimes de maus-tratos, que, infelizmente, é um absurdo de denúncias que a gente recebe todos os dias. Todos os dias. O pessoal das protetoras, o pessoal aí voluntário, as entidades que tem aqui em São Gabriel, somente no ano de 2020, ano passado, 22, somente eu retirei mais de 20 animais de residências em maus-tratos. Casos que a própria ambiental não tinha como resolver, porque era chamada para ir nessas denúncias, não tinha para onde encaminhar esses animais para suas recuperações, porque os animais precisavam ser tirados das residências e não tem para onde encaminhar esses animais, né? Então, dei um apoio no lar para esses animais, na recuperação desses animais, para depois poderem ser encaminhados para adoção. Isso só no ano de... Somente eu, Jana, fora as outras entidades, o pessoal aí das ONGs e os protetores. Então, a gente tem, como agente público, né, a gente tem que procurar elaborar políticas públicas, né, elaborar métodos que, pelo menos, conscientizem e façam essas pessoas pensarem antes de cometerem esses crimes de maus-tratos, porque não é justo abandonarem, fazer o que fazem aqui em São Gabriel, aqui, que é um absurdo de animais abandonados, porque simplesmente resolvem se mudar de cidade, resolvem se mudar de casa e deixam os animais atirados, e aí sobra para quem? Para nós protetoras, para as entidades, enfim, termos que pegar e acolher aquele animal ali, assumindo uma responsabilidade que não é nossa. Né? Já basta as ONGs lotadas de animais, né? Lotadas ONGs aí com mais de 50 animais, e aí o pessoal, aí, a comunidade fazendo isso, abandonando, maltratando, né? E sobra tudo para nós, acarreta nas nossas costas. Então, nós não temos o poder de polícia de prender ninguém, de levar ninguém para a delegacia, isso daí é muito importante ressaltar, né? Isso compete à Brigada Ambiental, que tem atuado, né, incansavelmente, tentando, né, acolher a todas as denúncias que a comunidade encaminha para o WhatsApp da Polícia Ambiental. Muitas vezes eles não conseguem ir no mesmo dia, porque, como bem disse o sargento Rogério, aqui no dia da homenagem, do voto de louvor, eles atendem mais as 5 cidades aqui no município, aqui em São Gabriel, e mais 5 cidades aqui da volta, então é difícil, né, para fazer um trabalho amplo, dependem de nós, das entidades, de mim, das gurias, para colher os animais que eles retiram de maus-tratos, então não é fácil. E não é justo, né, as pessoas seguirem fazendo isso, abandonando, maltratando, cometendo maus-tratos e não ter nada. Bom, o sentido do meu projeto é esse, né, de inibir, né, de tentar fazer alguma coisa com que essas pessoas pensem antes de fazerem, cometerem crimes. Crimes ambientais, crimes contra animais domésticos, enfim. Então, deixo aí, né, a consideração aí dos colegas, né, e o pedido que olhem com carinho para esse projeto, a apreciação das comissões. E agradeço, seria isso, presidente e demais colegas. Obrigada a toda a comunidade. Muito bem.
manifestação da vereadora Janaína. Antes de eu passar a palavra ao próximo vereador, eu quero deixar uma sugestão aqui. E essa sugestão vai diretamente para o vereador Cildo. Não é nenhum requerimento, é uma sugestão que eu estava analisando, aqui estou falando como presidente, analisando as falas, vereador Cildo, e o senhor está à frente da Escola Legislativa, o senhor sabe que não é nenhuma novidade, que eu tenho plena confiança no seu trabalho diante da escola, né? E eu vejo assim, muitas coisas que eu acho que nós precisamos tratar, e eu acredito que essa sugestão seja um tema que eu gostaria de solicitar ao senhor que seja tratado na Escola Legislativa, porque eu acredito que exista muita desinformação sobre esse tema e que se trata da Secretaria de Assistência Social. Então, muitas vezes há uma certa tendência em a comunidade chegar na assistência social e assim, e achar que pode, ou que nós, vereador, podemos chegar lá, entrar lá e pegar 5, 6 cesta básica e dar. Eu sei porque várias pessoas chegam, muitas vezes, no meu gabinete, querendo que eu ligue e ordene para dar uma cesta básica. Aí eu pergunto sobre requisitos legais, requerimentos. O senhor fez lá, o senhor preencheu uma ficha. Não. Outros dizem também assim, mas eu não quero fazer isso. Então, quando nós tratamos de assistência social, da secretaria, qualquer secretaria, nós também estamos lidando com a coisa pública, Nós também estamos lidando com a coisa pública, nós também estamos lidando com a administração pública. Então, eu acho que está no momento, e eu sugiro, e estou pedindo até, vou dizer encarecidamente, porque isso é algo recorrente já, que o vereador Cildo, por intermédio da Escola Legislativa, nós possamos ver com a escola o que pode fazer, trazer alguém, algum representante, enfim, falar, dar um mini curso, o que é assistência social, como que é legalmente, todos os requerimentos que existem, cadastro, enfim, para o bom andamento, para que aquela família seja acolhida, qual é uma situação de emergência, casos de exceções, que aí, de repente, em casos de exceções, calamidade, tem uma forma, no dia a dia, o sistema qual é, o que precisa, que tem muita gente desinformado, que também não é assim, vai ali, o vereador Rodrigo vai lá e sai com 300 cestas, não é, não funciona, não é desta forma, então, que a pessoa precisa, sim, entrar dentro de um regramento, e eu acho muito importante, obviamente, não quero passar sobre a sua autoridade, que o senhor representa hoje a Escola Legislativa, mas eu sugiro como um tema de suma importância, que nos ajuda também a orientar a comunidade, a desfazer narrativas, enfim. Vereador Moisés, obrigado pela deferência, e Vossa Excelência me encaminhava a sugestão e eu ficava visualizando e projetando alguma ação da escola e da presidência dessa casa, da mesa diretiva, e pensei que nós poderíamos chamar aqui para fazer, através de oficinas ou de algum mini curso, como Vossa Excelência mencionou, os porta-vozes da comunidade, que são os líderes comunitários, para passar essas informações para os líderes comunitários, e não somente essas informações. Talvez tivéssemos que fazer um momento só com o assunto que Vossa Excelência mencionou, mas tem tantos outros assuntos que os líderes comunitários talvez não saibam.
e não fazer só para eles, mas deixar aberto a nossa comunidade. Nós temos o plenário aqui. Então, podemos sim trazer alguém com propriedade no assunto, alguém que possa explicar, e um dos temas também que pode ser muito bem explicado também para os nossos líderes comunitários, para que eles possam depois, enfim, passar para o restante da comunidade, é sobre o assunto da água e o assunto da taxa de esgoto, que há muita desinformação também nesse sentido. Então, acato aqui esse pedido, presidente, acato a vossa solicitação e vamos providenciar, sim, procurar a prefeitura, o executivo, para fazer em parceria alguma ação nesse sentido. Muito obrigado, excelente iniciativa. Obrigado, vereador Cildo. Então, fica aqui. Acredito que é uma forma de nós esclarecermos, também de ajudarmos a comunidade, as pessoas, eu até proponho meu gabinete, se as pessoas precisam de alguma orientação de como organizar seus documentos, enfim, para seguir todos os critérios, isso eu acho que pode os vereadores orientar as pessoas, ou meu gabinete, enfim. Não tem problema nenhum, o Poder Legislativo pode, de uma certa forma, contribuir com a comunidade nesse sentido, mas que a comunidade seja sabedora, que a comunidade seja informada que, sim, existe critérios, essas questões de critério vão existir sempre, seja o governo que tiver, existe critério. Nós estamos falando de administração pública, nós estamos falando de lidar com a coisa pública. Vereador Írio. Vereadora Jana. Permissão para me retirar do plenário, sim. Pois não, vereadora. Excelentíssimo presidente, senhores vereadores e vereadoras, assistentes na plateia, mais tarde na TV Câmara e também na Rádio Batovi, que vão nos ouvir e nos assistir, cumprimento a todos. Sobre os tratores da Secretaria de Desenvolvimento Rural, conversei também com o secretário, e ele trouxe o trator de lá do Faxinal, da Timbaúva, lá para fazer a reforma em muitos peças do trator que estavam deficientes para trabalhar, e eu disponibilizei 142 mil do meu gabinete à Secretaria do Transporte para a hora máquina, para que consiga fazer os bebedouros com a retroescavadeira para o pessoal de Catuçaba lá e de todas as regiões onde for necessário. Não é muito, mas ajuda. E quanto teve uma cobrança no rodeio do Paiquati, para mim, o vereador Kiko, que somos de lá e muito conhecido de todo mundo, sobre a ponte que liga o Rincão dos Ambrósios ao assentamento. Vereador Kiko, eu levei o conhecimento do INCRA, o INCRA já repassou à Secretaria de Obras para que faça uma planta da ponte, que leve o engenheiro e faça uma planta da ponte para que seja feita aquela ponte nova, para que dê passagem do assentamento para aquela região. Tinha tratado com o senhor e lhe trago essa boa notícia que já foi cobrado para o INCRA. Nós vamos seguir cobrando para que seja acontecido esse problema. Também eu estou pedindo para que o secretário interfira o mais rápido possível também, JJ, na ponte lá do Rincão do Claro com Dilermando de Guiar, que é muita necessidade de ligação entre os municípios para a população que vive no Rincão do Claro e vive lá, e eles têm propriedades dos dois lados e necessitam muito dessa ponte. Essa ponte foi feita nova e a enchente levou essa ponte, eles vão ter que refazer a ponte novamente com uma planta adequada ao local e o fluxo de água que corre quando tem chuvaradas. JJ. Vereador Írio, é muito importante o senhor ter levantado essa pauta, que eu até ia falar e no fim acabei não falando, sobre a ponte do Rincão do Claro. 2 anos
está fazendo que aquela ponte está no chão. Nós dois somos cobrados. A gente é cobrado sobre aquela ponte e eu fui uma pessoa que fui a Dilermano, tive uma agenda com o prefeito municipal de Dilermano de Aguiar, buscando solução junto com a Mariazinha, que é a secretária de transporte lá de Dilermano. Consegui que o prefeito viesse a São Gabriel 2 vezes. O prefeito de Dilermano veio a São Gabriel e dialogou com o prefeito Lucas e ficaram de dar uma resposta, mas aí nesse intervalo, se eu não estou enganado, alguém andou colocando na justiça sobre aquela ponte lá. E se eu não estou, posso estar falando enganado, mas eu acho que o prefeito Lucas está aguardando o resultado da justiça, se eu não estou enganado. Está aguardando a resposta. Aí nós ficamos de mão atada, né? Exatamente. Vereador? Mas a nossa parte a gente está fazendo, cobrando. Os moradores podem ficar bem tranquilos que a gente está cobrando, só que não depende da gente, né? Tem essa interferência da justiça que estagnou o projeto de seguimento por parte do prefeito. Então, a gente está esperando essa resposta para que seja dada ao prefeito e o prefeito tomará a atitude necessária. Sim, senhor vereador Kiko. Kiko Lopes. Vereador Írio, obrigado pela parte aí. Eu fui muito cobrado ontem lá também na reunião lá. Tinha o pessoal ali do assentamento, o pessoal ali do Rincão Zambrósio, porque os alunos, encurta, aqueles alunos do assentamento que passam por ali, ó, encurta, aí o ônibus tem que parar, as crianças têm que descer, o ônibus passa na ponte. Então aquilo ali faz horas que aquela ponte está assim daquele jeito que eles estão pedindo. Eu acho que tem que dar um jeito de ajeitar aquela ponte ali. É uma ponte curta, é uma ponte, né? Eu acho que ela dá uns 15 metros de comprimento ali. E está fazendo falta ali para aqueles alunos ali. Encurta até o pagamento de transporte da colheita deles também ali. Diminui uma quilometragem bem grande ali. Sim, aí do assentamento tem que fazer a volta lá no Pavão, né? E ali encurta bem. Era isso aí, vereador. Obrigado. Também ontem eu tive a honra de receber a visita do vereador Kleber de Santana do Livramento, juntamente com sempre o vereador Reni Marinho, que vieram nos visitar e se aprofundar no conhecimento da saúde do município, como é o andamento aqui, que o hospital de lá não pagou os médicos pararam e ele veio procurar ter uma cirurgia para a esposa dele, o vereador aqui, procurar um médico aqui, e aí percorremos o Brandão Júnior, aonde a analista explicou de que forma ele poderia agir, e ele se encantou com o tratamento que tem a população de São Gabriel. Bom tratamento com os pacientes, o sorriso dos funcionários, a recepção que tem com as pessoas e a preocupação que tem de poder ajudar as pessoas. Claro que tem exames que não dependem só do município, e sim do Estado, e aí que entra a demora, pela parte do SUS principalmente, porque é muito grande, a quantia de exames, a quantia de consultas, a quantia de cirurgias que é pedida pelos pacientes no município. Mas é muito bem atendido, se encantaram, o Beca estava lá, sempre o vereador Beca, ouviu deles mesmos, visitamos todo o Brandão ali, e eles vão vir uma comissão de vereadores para olhar o capricho que está a cidade, a limpeza que está a cidade, o andamento que está a saúde, o andamento que está as partes onde eles procuraram estar, adoraram a Câmara de São Gabriel também e querem vir nós visitar. Convidei-os para que viessem, para se inteirar do andamento do trabalho que fazem os vereadores de São Gabriel em prol da comunidade. Muito obrigado, um bom trabalho a todos e um bom dia. Muito bem. Vereador Elson. Vereador Carlos Alberto Macorlandes. Vereador Antônio Pedro de Brito Bertazzo. Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha,
Brevemente, aqui sempre trago alguns contrapontos e algumas colocações, principalmente na posição de líder do governo nesta casa, mas também na posição do vereador coerente, porque nós temos que sempre, o contraponto não é ofensa, o contraponto é a troca de ideias. É quando o vereador Írio elogia a saúde, se existe algo bom, eu tenho que elogiar também. Se existe algo que não está tão bom, eu posso sim fazer uma crítica. Há poucos dias, e aí o governo hoje tem mostrado que podemos nos somar, e se formos fazer todos os elogios àquilo que, com certeza, é a obrigação, mas que em outros tempos nunca foi tão bem feito, podemos passar a tarde aqui conversando, vereador Írio. Outro dia eu ainda anunciava, com satisfação, uma emenda de 370 mil que uns amigos conseguiram para comprar uma van para o transporte do município para pacientes fora do domicílio, que é um setor que funciona com maestria. E aqui sou suspeito, porque tenho uma admiração pelo som, pelo Anderson, mas às vezes a gente vê uma crítica porque a pessoa demora para ir, demora para voltar, mas com certeza são de pessoas que não imagino quantas viagens, 1000 pessoas viajam, vereador JJ, durante um ano. Como em outros momentos já foi criticado até que se alugasse carro para carregar as pessoas, mas a crítica às vezes é por parte de alguém que nunca utilizou, que não teve um familiar com câncer, que não teve um familiar doente. Então, sempre nessa tribuna vou trazer, com muita seriedade, elogios e contrapontos, porque a comunidade nos escuta muito. A gente sai para caminhar na rua, eu que ando muito na rua, e as pessoas sabem tudo o que se passa nas nossas sessões e no nosso trabalho. E isso é bom. Nos pagam, nos acompanham, nos cobram. E nós temos que fazer a nossa obrigação. Estive ontem com o secretário Francisco Chicão, um amigo de muitos anos, mas com quem tive a honra de conversar como secretário, conversar sobre as ações da pasta. Na última sessão já fiz um breve relatório das estradas onde passei, e com certeza passei por muitas estradas boas, que ali sim tinham um bueiro que quebrou, um lugar que já estragou, e todas as demandas são levadas de novo ao secretário. Conversamos bastante sobre ações da secretaria, e eu até anotei para não esquecer que hoje estão colocando material nas 3 divisas, seguem o patrulhamento. Quem sair ao interior vai ver o excelente patrulhamento que está sendo feito na estrada, aqui nos Banhados de Baixo, aqui no Tiaraju, na estrada geral. Vão entrar no corredor dos Julianes. Tem frente de trabalho no Azevedo Sodré, só que com máquina estragada. E aí a gente traz para a comunidade, para as pessoas saberem que quando um serviço para no meio, não é porque o secretário acordou sem vontade de fazer, ou algum funcionário. Não, é porque continua e vai continuar sempre a burocracia do serviço público. Nós vivemos num país em que, infelizmente, os honestos estão com dificuldade para trabalhar, para dar celeridade ao trabalho, mas quando ligamos a televisão, a gente vê Brasília atirando dinheiro para cima. Mas esse é o país hoje que a legislação nos faz administrar, vereadores. E nós temos que trabalhar com isso. Então, por isso, às vezes, temos muita paciência, e sempre digo, quando eu tenho uma previsão, vereador, eu aguardo, a gente conversa, e estamos aqui também para ouvir os colegas. Quando existem críticas que podemos ajudar a solucionar, vereador Cildo, que também já foi líder do governo, a gente faz de pronta disposição para tentar resolver. Conversei também bastante, e por coincidência, foi pauta já na sessão, com a secretária Juliana Medeiros, com quem já tive o prazer, no ano de 2020, por muitos meses, ser coordenador na secretaria dela, e por conhecer um pouco também, e sempre querer compartilhar o pouco que aprendemos, é de que existe uma coisa, existe algo chamado SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, e que o vereador Moisés, quando mencionou, foi muito feliz nas colocações. Aquela imagem de que um vereador, um secretário, prefeito, um CC ou alguém pode entrar lá
e dizer eu quero que entregue tantas cestas básicas aqui e ali, isso não existe. Existe um cadastro, existe uma regra e existe fiscalização, porque existe responsabilização. Eu até posso e confesso aos senhores, entregar cestas básicas, alimentos, remédios para as pessoas que não estão enquadradas, que não se enquadram, que não fizeram esse cadastro, por que eu não posso fazer? Eu faço, vereador JJ, do meu dinheiro, do meu recurso, porque o meu recurso eu que faço a gestão e eu faço o que eu quiser. O senhor faz. O de cada pessoa, o nosso CPF é uma coisa. A prefeitura e as secretarias são outras. Mas, mais uma vez, e deixar aqui já a informação que já tinha pego com a secretária, de que já foi normalizado, em fevereiro atrasou um pouco uma entrega, mas já está normalizado. As pessoas que procurarem a secretaria vão ter o seu cadastro feito e vão receber alimentação. Vereador JJ, por gentileza. Vereador Pepeca, só para colaborar com o senhor, às vezes a gente se depara com alguns fatos e a gente explica e muitas vezes as pessoas não entendem. Agora o senhor falou um ponto muito interessante. Algumas pessoas me questionaram algumas vezes, meu filho, o mês passado eu consegui uma cesta básica e esse mês eu não consegui. Aí eu disse, tá, mas a senhora fez o cadastro novamente? Porque essas cestas básicas, ela não é todo mês. Ela é a hora que tu está necessitando dessa cesta básica, tu vai lá e tu faz todo o teu cadastro e consegue. Aí a gente tem que explicar para as pessoas que não é todo mês, né, vereador? E muitas vezes as pessoas não entendem. Eles acham que ele fez o cadastro e vai ganhar todo mês essa cesta básica. Só para colaborar com o senhor. Com certeza, vereador JJ, o benefício de alimentação ele é o benefício eventual em alimentação. Ele é um benefício que depende do cadastro e do momento. Ele não é um benefício acessado como, por exemplo, o Renda Brasil, Bolsa Família, o nome que estiver, que é um benefício contínuo, que faz o cadastro via cadastro único, se enquadra e fica recebendo mensalmente. E, às vezes, mas muitas pessoas recebem todo mês. Depende da condição, de como está e do cadastro. Mas, interessante deixar essa informação. Senhor presidente, tenho visto, e não tenho acompanhado muito, mas às vezes olho as redes sociais e eu sou uma daquelas pessoas que pensa no maior meio de combate à fake news, à desinformação, e às vezes surgem alguns trabalhos dessa casa que eu vejo serem distorcidos, vereador JJ, em rede social, e, de certa forma, na popular mentira. E, por vezes, eu vejo ser por parte, inclusive de funcionários desta casa, a desinformação. Então, eu já quero dizer aqui e pedir que, se algum integrante do meu gabinete estiver praticando algum tipo de fake news ou desinformação, que os nobres colegas me ajudem, porque eu vou ser o primeiro a procurar um mecanismo, que vou conversar com o presidente, com o jurídico, para que sejam responsabilizados. Porque o que acontece? A rede social, ela pode ser privada, vereador Cildo, mas se um funcionário desta casa estiver praticando uma desinformação sobre um serviço ou um trabalho, muitas vezes passado pelo plenário desta casa, pode sim o ato lá na rede social privada ser enquadrado aqui como um desvio de uma conduta ou até mesmo dos deveres do servidor. E eu acho que quem está aqui dentro, embora seja eleito, ou indicado, ou escolhido, ou selecionado, a primeira coisa que tem que ter é trabalhar com a verdade, que é aquela que eu tento trabalhar. Mas já adianto aqui, peço aos colegas que, assim como eu, estou monitorando as redes sociais, inclusive particulares de todo mundo, dos meus assessores também, se houver alguma atitude que desabone a postura dos meus assessores, eu peço que me apontem. Agora, também digo aos colegas, aos servidores, vamos ter muito cuidado, porque a desinformação, e a gente sabe, e não entendam como acusação vazia, a desinformação, a mentira, ela atinge 1000 pessoas. A retratação atinge 10. Depois, não adianta mentir no modo público da rede social e pedir desculpa no privado.
existem consequências. E essa casa tem todos os mecanismos que podemos e sabemos que podem ser utilizados. E aqui deixar claro, senhor presidente, que isso, em hipótese alguma, é algo direcionado a uma falta de controle da mesa, porque essa casa não tem que ficar controlando. Eu estou controlando por vontade própria, porque eu tenho visto muitos atropelos, muitas mentiras e muitas desinformações. Mas aqui vou conversar com a presidência, com o nosso jurídico que está aqui, e serei, sim, um soldado a favor da verdade, monitorando aquilo que tiver que ser monitorado e pedindo, solicitando e requerendo aquelas condições que tenham que ser tomadas para o bom andamento desta casa. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem. Neste momento, eu solicito ao meu vice-presidente, vereador Írio, que assuma os trabalhos da casa para que eu possa me manifestar. Eu quero pedir ao vereador Elcio, não usou o seu tempo, se eu precisar, o senhor me cede o seu tempo, vereador? Fique à vontade. Presidente. Muito obrigado. Nesse momento, assumo os trabalhos da casa e, de imediato, passo a palavra ao excelentíssimo vereador Moisés Marques. Senhor presidente, com a devida permissão do vereador Elcio, eu solicito que, se necessário for, me acrescente o tempo do vereador. Permitido, vereador. Muito bem. Minha saudação a Vossa Excelência, senhor presidente, ilustríssimos vereadores. Desejo sempre saúde perfeita a todos, na comunidade de São Gabriel, que nos acompanham, todos aqueles que se fazem presente neste plenário, nossos assessores. Minha saudação. Hoje, dentro dessa casa, como sempre, né? As pautas trazidas aqui são de grande relevância, de suma importância para a nossa comunidade. Todas as pautas, né, que cada vereador traz para dentro desta casa, elas são de extrema relevância à nossa comunidade. Enfim, e fica sempre o meu respeito a todas as manifestações. Enfim, né? Eu hoje me manifesto que, pós-manifestação deste vereador aqui na tribuna, não sei se estão fazendo alguma leitura errada, muitos comentários, que eu saí do governo, enfim. Né? Todavia, não. E as pessoas devem saber o que significa todavia, né? Não, todavia não, estou no governo. Né? Eu me manifestei aqui e deixei bem claro a minha posição sobre o partido que eu estou, né? E que eu estou de direito. Eu estou de direito no partido. Se eu estou de fato, eu deveria direcionar esta pergunta e, mais uma vez, vou tocar o meu partido. Tá? Mas, senhores vereadores, ilustríssimos vereadores, e comunidade de São Gabriel, que bom que hoje eu venho trazer ao plenário aqui que a bendita Boca de Lobo, tá, do Jockey Club, que estava lá, que eu venho batendo, né? Graças a Deus, aos bons espíritos, ao universo, né? Resolveram. Né? E ontem, à noite, me mandaram uma foto de uma criança pertinho da Boca de Lobo fazendo joinha. Por si só já me bastou. Né? Porque é bom quando a gente vê isso. Né? Mas eu sou um vereador que, por mais que eu grite, sapateie, eu me manifesto sempre, procuro me manifestar, porque eu não sou politiqueiro,
Eu não faço politicagem, eu faço política. E eu procuro me manifestar sempre com a razão. E vou defender a minha razão, o meu ponto de vista, sempre. Sempre. E quando eu falo na razão, Kant já dizia, nós estamos trabalhando na faculdade das ideias. E vou continuar usando da minha razão. Apesar que o homem, enquanto ser, ele é dividido em seres racionais e em seres emocionais. Uns são movidos demais pela emoção e outros demais pela razão. O bom é que nós pudéssemos, enquanto ser, enquanto homem, trazer este equilíbrio de emoção e razão. E aí nós estaríamos falando de equilíbrio perfeito. Mas, de perfeição, quem sou eu para falar? Isso pertence ao divino. Mas é no campo das ideias. E é neste campo das ideias que preservo os princípios e intenção e dever conforme a autonomia do sujeito. Na égide do comando moral, nossas ações serão boas. Infringindo esta égide do comando moral, quiçá nossas ações não sejam tão boas. E é nesta égide que eu venho bater e voltar para a razão, sair do campo da intelectualidade, sair do campo filosófico, da obrigação de fazer ou não fazer. Na égide deste comando moral, trago para a razão a obrigação de fazer ou não fazer. Para o além dos critérios jurídicos, deve pautar no dever de sua postulação. Eu, enquanto postulado de algum cargo, qual é o meu dever? Trazer um ato, uma ação pautada no meu dever enquanto postulado, independente daqueles que me provocam a esta ação. Aliás, falando disso, é meu dever fazer antes mesmo de ser provocado, porque para isto eu fui postulado. E isto permeia pelos campos da moralidade, isto permeia pelo campo racional, campeamos pelos caminhos jurídicos e pelos princípios, inclusive constitucional, e especificamente pelos princípios da administração pública, onde porque eu não sou obrigado a nada. Entretanto, quando eu me coloco a serviço da administração pública, o meu dever de fazer ou não fazer, para além da vontade, para além das segregações, está a minha postulação. Está a minha postulação. E hoje eu falo aqui no campo da razão. No campo da razão. Até porque
Até porque, talvez, os ilustríssimos senhores, autoridades, possam acreditar que o vereador Moisés está fazendo algum tipo de pressão aqui ou ali, para este ou para aquele. Não. Estou cobrando. Cobrando, sim. E é no campo da razão e no campo da postulação que a minha prerrogativa é de cobrar, de fiscalizar, e eu vou fazer isto. E eu vou fazer isso. Quiçá, hoje deveria eu, vereador Moisés, dizer o seguinte: graças a Deus, obrigado, gratidão, resolver um pedido de providência. Quiçá. Mas no campo da razão, fizeram o que tinham que fazer. Fizeram o que tinham que fazer. E o peso de tudo isso me entristece. Me entristece porque, será que esta casa só vai conseguir resolver as coisas com os gritos? E no campo das razões, vereador JJ, também quero dizer ao senhor que eu sou um vereador que eu entendo todas as dificuldades. Todas as dificuldades que os administradores, as autoridades de diversas pastas enfrentam. Eu entendo todas as dificuldades, eu entendo que não existe passe de mágica. Até porque mágica é história de Hollywood. Magia é outra coisa, mas não permeia pelo campo da administração pública. Não permeia. Mas tem gente fazendo passe de mágica quando alguém vem para essa tribuna, grita, sapateia, e aí os problemas não existem mais e se resolvem. Será que os pedidos do vereador Moisés estão no forno? Existe secretaria da padaria em São Gabriel? Estão fazendo pão? Colocando os pedidos do vereador Moisés no forno? Aí vamos ter que solicitar a Escola Legislativa dar curso de padeiro aqui em São Gabriel. Eu não sabia que pedido de providência era pãozinho, para botar no forno. Então, vamos entrar para o campo da razão. Eu tenho o maior respeito por todos. Por todos os cidadãos, e não é pelo fato da autoridade dos mesmos que eu os respeito. Eu respeito a todos, respeito nessa casa, respeito poder executivo, poder judiciário, cada cidadão, porque todos nós merecemos respeito e nós precisamos respeitar, inclusive para ser respeitado. Assumir uma posição de passividade, trabalhar pelo campo da urbanidade, permear pelos caminhos do respeito, do bom diálogo, grifar em uma passagem o caminho da fidelidade, não gera bom resultado. Algumas pessoas ajoelham na porta do céu de manhã e à noite beijam os pés do diabo, e estas pessoas são as valorizadas. Por quê? Quiçá, não seriam porque muitas vezes esse tipo de pessoa são bonecos de marionetes, e as marionetes são necessárias para politiqueiros? Se precisam de bonequinhos de marionete,
não é o vereador Moisés. Não sou marionete de ninguém. E tenho dito, respeito muito o nosso atual governo, defendi as ideias desse governo, tenho o maior respeito, agradeço sempre a gentileza e a oportunidade que eu tenho, e aqui estou me referindo ao gabinete do prefeito. Ponto. Pela educação que eu sou recebido, pelo espaço que me dão para conversar, fica o meu respeito ao prefeito Lucas, mas olho com tristeza um vereador da situação, olho com tristeza um vereador que já foi líder do governo, olho com tristeza todo esse tempo que eu estou vereador, desafio qualquer ato que pudesse me colocar uma pessoa de dobre filo, ou de duas caras, ou uma faca de dois gumes, e olho com tristeza eu ter que sair da confortável situação da urbanidade no trato, para chegar a essa tribuna, desprivilegiar a minha comunidade, que me merece tanto o meu respeito, com gritos para que uma boca de lobo seja solucionada. Gratidão ao universo por esta boca de lobo ter sido solucionada. Mas eu não retiro nada da minha postura aqui, porque eu sou um homem de uma palavra só. Então, não uso a tribuna para retirar ou condenar a minha atuação nesta tribuna. E digo mais, se lamento por não ter conseguido poupar os ouvidos da minha comunidade de eu ter perdido a urbanidade com certas políticas. Muito obrigado. Nesse momento, passo novamente a direção da casa para o excelentíssimo presidente Moisés Marques, que vai dar condução da sessão ordinária. Explicação pessoal, né? Obrigado, ilustríssimo vereador Írio, por ter assumido a presidência da casa. Neste momento, eu abro espaço para explicações pessoais, se os vereadores vão usar. Senhor presidente, apenas usando o espaço, que nem tão adequado é, mas para agradecer aos colegas o entendimento sobre o requerimento 0008, que fiz de maneira formal, a mesa desta casa, sobre a audiência pública, dizer que assinei sozinho para dar celeridade, porque sabemos que o sistema ele depende da gente abrir e cada vereador ir assinando, mas que fica à disposição para todos os vereadores que tiverem interesse subscreverem. Já falei para o vereador JJ agora há pouco, todos os vereadores que tiverem interesse subscrever o trabalho, porque esse vai ser um trabalho de toda a Câmara e de todas as entidades e representações que queremos trazer a esta casa para tentar de vez encaminhar a solução ao problema do transporte coletivo. Então, já fica aqui o meu agradecimento pelo acolhimento e tenho certeza que a mesa diretora, o senhor presidente, vai dar o melhor andamento possível a esta demanda. Muito obrigado. Sobre a demanda do vereador Pepeca, me coloco à disposição, assinarei junto com o senhor. Vereador Pepeca, eu levantei a cláusula até sobre o transporte e assinarei junto com o senhor, sim, estaremos juntos. Obrigado. Muito bem. Ninguém mais vai fazer uso da palavra, então nos resta encerrar nossos trabalhos de hoje, como sempre, desejando a todos saúde perfeita e paz profunda. Obrigado.